E agora, para fechar, eu gostaria de falar sobre algo que me deixa muito, muito orgulhoso desse dossiê. Claro, eu li o material do dossiê, fiquei muito feliz com aquilo que foi publicado, mas não posso deixar de dizer que tem uma publicação em especial que saiu nesse dossiê que me dá um orgulho muito grande. Que me dá um orgulho muito grande, me deixa muito feliz e muito satisfeito, e está relacionado exatamente a isso que eu acabei de falar, que é o quê? Que nós não temos muito material sobre história do ateísmo publicado no Brasil, e que material que tem em outros países, não tem tradução. Na verdade, não é exatamente um trabalho de história do ateísmo, esta última parte que eu vou falar para vocês. Mas serve como fonte para uma pesquisa sobre história do ateísmo. Que material é esse? É uma tradução. E aqui eu quero mostrar para vocês que tradução é essa. Olha só. Uma defesa do ateísmo da Ernestine Rose. Uma defesa do ateísmo da Ernestine Rose. Queria aqui, primeiramente, deixar um agradecimento, em particular, ao professor Marcelo de Santana Alves Primo, que também escreveu o artigo sobre o ateísmo na filosofia política do Marquês de Sade, porque quando eu estava ali envolvido na organização do dossiê, eu pensei na possibilidade de colocar algum material sobre ateísmo que não tinha tradução em português. E aí, o primeiro material que me veio à mente, porque inclusive era o que eu estava tendo mais contato, era este discurso feito pela Ernestine Rose. E aí eu não sei fazer tradução, eu não tenho entendimento suficiente, apesar de fazer leitura de textos em inglês, eu não me arrisco a fazer traduções, Aí eu conversei com o professor Marcelo Primo, porque ele já tem várias traduções realizadas sobre textos de filósofos, principalmente, da Idade Moderna, e que ele tem publicado em revistas e tal. Aí eu conversei com ele, perguntei se ele toparia traduzir o discurso da Ernestine Rose. E ele aceitou a tarefa, fez a tradução, e a tradução está aqui. Então vejam só para vocês. Esse discurso foi feito pela Ernestine Rose em abril de 1861. Abril de 1861. E até hoje, este discurso não tinha tradução em português. Até hoje, esse discurso não tinha tradução em português. Incrível. Na verdade, a própria figura de Ernestine Rose, ela é pouco conhecida no cenário brasileiro. Então, imagina os discursos, e a produção intelectual dela. Ela foi uma figura do século XIX, e teve uma trajetória muito rica,
Só que nada daquilo que ela escreveu tem tradução em português. Aí eu publiquei no passado, algum tempo atrás, eu escrevi um artigo sobre Ernestine Rose, que depois virou um capítulo do meu último livro, e neste capítulo o que acontece? Eu fiz fiz tradução, né, de alguns trechos de discursos da Ernestine Rose, mas eu não fiz a tradução completa dos discursos da Ernestine Rose. Inclusive, eu fiz tradução de trechos desse discurso, Uma Defesa do Ateísmo, que é o trabalho mais o trabalho mais consistente, né, da Ernestine Rose no sentido de que este foi o único trabalho, o único discurso, né? Então ela escreve esse discurso, o único discurso da Ernestine Rose focado única e exclusivamente na questão do ateísmo, porque nos outros discursos e nas outras coisas que ela escreve, ela fala sobre ateísmo, mas ela nunca fala sobre ateísmo como o tema central. E em 1861, ela vai fazer um discurso onde o ateísmo vai ser o tema central. E muitos anos mais tarde, né, ela já estava bem idosa, me recordo disso lendo a biografia dela, ela foi consultada sobre produzir algum texto sobre a questão do ateísmo, né? E aí ela responde que a reflexão dela sobre ateísmo estava no discurso de 1861 e que para ela ainda era importante e referencial. Tá? Então, ela, até o final da vida, ela manteve esse discurso, uma defesa do ateísmo como um discurso básico, né, onde aparece a visão dela, o que ela entende sobre ateísmo e o que significa o ateísmo em termos práticos, políticos, sociais. Então, isso vai aparecer nesse discurso. Né? Aí, claro, eu peguei aqui o celular para fazer a conta. 1861, esse discurso tem mais de 150 anos. Né? Na verdade, aqui, 164. Tá? 164 anos e não tinha uma tradução em português desse discurso. E o Mike ficou espantado, é isso mesmo. Então, assim, a gente tem tanta dificuldade em encontrar material sobre ateísmo, agora nem estou falando sobre história do ateísmo exatamente, né? Mas a gente tem tanta dificuldade em encontrar material sobre ateísmo. A gente conhece o que a gente conhece, né? As referências que geralmente vêm à mente. Richard Dawkins, o Hitchens, aquela coisa, né? São referências contemporâneas, né? Mas quando a gente vai caminhando para trás, olhando, né, mais para o passado, que também foram produzidas coisas, a gente tem mais dificuldade em encontrar material de outras épocas traduzidas e publicadas no Brasil. E aqui nós temos esta grata oportunidade, né, de ver, então, esse discurso, uma defesa do ateísmo, da Ernestine Rose, pela primeira vez. É isso que eu queria ressaltar aqui com vocês, e o porquê da minha alegria e da minha felicidade com esse material no dossiê. A Ernestine Rose, ela tem muito mais coisas que ela produziu em termos de discursos e tal, tratando de vários assuntos. Mas esse discurso sobre ateísmo, uma defesa do ateísmo, pela primeira vez em 164 anos, né, de acordo ali com a conta que eu fiz, pela primeira vez esse discurso aparece traduzido em português. Então,
Se vocês que estão assistindo a live, por acaso, tiveram contato com os discursos de Ernestine Rose a partir do material que eu escrevi e consequentemente, vocês tiveram contato com a Ernestine Rose a partir da leitura que eu fiz dos discursos dela, agora cada um de vocês vai poder ler o texto na fonte, o discurso dela na fonte, e cada um de vocês vai poder fazer a sua própria leitura. Né? Se for o caso, vocês vão poder, inclusive, né, criticar a minha leitura. Tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês verem, vamos ver se vai aparecer aqui para vocês. Que eu tô abrindo aqui. Será que vai aparecer? Ó, vou tentar aqui. Estou tentando aumentar aqui um pouco. Vamos ver se vai. Ó. Então, olha só. Vamos ver se eu não aumentei demais. Uma defesa do ateísmo. Ó. Tradução. Ó. Por Ernestine Rose. Ó. Entendeu? O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? É o texto, entendeu? É o texto original, é o discurso que a Ernestine Rose fez em 1861 nos Estados Unidos, onde ela expõe lá o que é o ateísmo para ela e o que significa, em termos concretos, ser uma pessoa ateia e defender posições ateístas. Então, o discurso está na íntegra, né? Mais uma vez agradeço aqui ao Marcelo Primo, que foi ele que fez a tradução, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. E aí eu vou, ó, tá? Então aqui, ó, uma defesa do ateísmo, né? Vocês estão vendo? Então esse aqui é o discurso dela. E aí, agora eu vou baixar só para vocês irem vendo, ó. Tem 13 páginas, ó. Meus amigos, ao empreender a investigação da existência de um Deus, estou plenamente consciente das dificuldades que terei de enfrentar. Estou bem ciente de que a própria pergunta produz na maioria das mentes um sentimento de admiração, como se pisasse em terreno proibido, demasiado sagrado e sagrado para os mortais se aproximarem. A própria questão os atinge com horror e é devido a esse preconceito tão profundamente implantado pela educação e também fortalecido pelo sentimento público que tão poucos estão dispostos a dar-lhe uma investigação justa e imparcial, sabendo muito bem que ela lança um estigma e uma censura a qualquer pessoa suficientemente corajosa para empreender a tarefa, a menos que as suas opiniões previamente conhecidas sejam uma garantia de que as suas conclusões estariam de acordo e em harmonia com a exigência popular. Mas acreditando, como acredito, ou seja, Ernestine Rose, que apenas a verdade é benéfica e que o erro, seja qual for a fonte, e sob qualquer nome, é pernicioso para o homem, não considero nenhum lugar demasiado sagrado, nenhum assunto demasiado sagrado para a investigação sincera, pois só assim podemos chegar à verdade, aprender a discriminá-lo do erro e sermos capazes de aceitar um e rejeitar o outro. E aí ela começa a falar sobre a questão do ateísmo, né? Obviamente, falar sobre a questão do ateísmo no primeiro momento, trazendo esse, né, que ela começa assim, como assim duvidar da existência de Deus? Né? Ela diz, ó, colocar a existência de Deus em dúvida, no caso dela é negar a existência de Deus, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, é 1861. Isso ou, no mínimo, estranho,
ou, em outra direção, escandaloso. E ela se propõe a fazer isso aí. E aí ela vai falar sobre a questão de Deus, sobre os argumentos em defesa da existência de Deus, e aí ela contrapõe, né? Ela faz uma crítica a essas argumentações. Ela vai falar sobre os impactos na sociedade, na vida das pessoas, da crença em Deus, e aí ela vai falar sobre a questão do ateísmo, e o que significa o ateísmo. Então, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, que eu tô baixando, tradução de Marcelo de Santana Alves Primo, docente efetivo de filosofia do CODAP UFS, acho que é a Universidade Federal do Sergipe, tá? Então, foi o Marcelo, sempre vou agradecer ele por ter feito isso. Aí eu vou baixar para vocês, só para vocês irem vendo. Tudo isso aqui, é o discurso de Ernest Rose. Ele fez essa tradução completa. Outra coisa, né, que eu quero frisar aqui com vocês, é a tradução completa do discurso de Ernestine Rose, de 1861, que ela intitulou Em Defesa do Ateísmo. Veja, ela está fazendo uma defesa do ateísmo. Tá? E aí ela vai fala também sobre a Bíblia, enfim, né, faz a crítica. Tá? Claro que a crítica dela, né, a gente tem que levar em consideração que é uma crítica de uma pessoa do século XIX que está usando as referências que tem em mãos no século XIX, entendeu? Então, mas é isso que ela vai colocando. Então, eu estou só baixando aqui para vocês irem vendo. Não vou ler tudo na íntegra, né? São 13 páginas que tem o discurso. Até daria para fazer uma live só de leitura, né, do discurso da Ernestine Rose. Né? Quem sabe aí, alô Mari, alô Karina, ainda sabe, vocês não se interessam em fazer essa live, tá? E então, para vocês irem vendo, tá? Então tá aqui o discurso completo dela. E aqui no final, só para vocês verem, referência do texto original. Ernestine Louise Rose, tá? Uma defesa do ateísmo, Boston, né? Foi na cidade de Boston que ela fez esse discurso no ano de 1861. Então, agora a gente consegue aqui encontrar, né, uma referência, olha, uma coisa extremamente difícil. Tá? Então, a gente, assim, digamos que, né, os fatores se uniram, né? Vem a questão do dossiê, né? A questão de eu ter tido conhecimento, né, desse material, né, sobre Ernestine Rose. Inclusive, eu conheci a Ernestine Rose através da Karina, acho que vocês conhecem aqui, a maioria deve conhecer a Karina, né, que está aqui acompanhando, que tem um canal no YouTube, e também convergiu o fato de eu ter conhecimento de uma pessoa, né, o professor Marcelo, que já tem trabalhos de tradução sobre filósofos do século XVIII, né, que ele trabalha com a filosofia moderna. Então, ele já tem, essa atividade de traduzir textos de filósofos da Europa, da Idade Moderna, e ele topou fazer isso aí. Vamos ver aqui. Orgulho mais que justificado. Sim, olha, Mike, é uma coisa assim, eu estava muito ansioso pela publicação deste dossiê, não apenas pelo fato, né, de ser um dossiê que, diferente do dossiê anterior, que só teve 3 artigos, e um foi meu, esse dossiê está muito mais encorpado em termos de material, né, tem muito mais material, e, obviamente, mas eu não vou esconder para vocês que dentro desse dossiê, aquilo que realmente me empolgou, fez meu coração bater mais acelerado, era a questão da publicação inédita do discurso
da Ernestine Rose, em português, pela primeira vez, tá? Levando-se em consideração que é um discurso de 1861. Então, vocês vejam como é difícil. Tem muito mais coisa, né, sobre ateísmo produzido em outros países, em outras épocas, e que nós não temos no Brasil. Olá, Wagner. Valeu aí, pô. Isso mesmo, 1861. Tá? Se não me engano, foi no dia 11 de abril de 1861 que ela fez este discurso. E no dia seguinte, dia 12 de abril de 1861, tem início a Guerra Civil nos Estados Unidos. E ela, inclusive, vai falar sobre, nesse discurso, sobre como a religião cristã ela era utilizada por pastores e religiosos, de um modo geral, nos estados sulistas para justificar a escravidão. E ela faz uma crítica a isso. Oi, Mari. Vou ler sim, é isso aí. Tá? Então, é isso. Agora eu vou interromper, que eu acho que não, o que eu queria realmente mostrar assim, para vocês mais era isso. Tá?